Olá, a gente começa o Câmara Notícia de hoje. Dr. Renato Bonin assume cargo de vereador na Câmara de Osasco. Na tarde desta terça-feira, o primeiro suplente do vereador tomou posse da vaga deixada pela vereadora Ana Paula Rossi, que assumiu a Secretaria Municipal de Educação. O governo fará mutirão para rever processo de presos. De acordo com o Ministério da Justiça, existem 42% de prisões provisórias. A média mundial é de 22%. A ideia é identificar presos que não representam grande perigo à sociedade e promover a progressão da pena nesses casos. Brasil registra quase 12 mil casos de influenza em 2016. Mais de 10.600 foram por H1N1. Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença. Prazo para envio de informações sobre investimentos de educação termina em janeiro. Estados, Distrito Federal e municípios têm até o dia 30 de janeiro para encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, as informações sobre os investimentos feitos em educação no ano passado. É agora no Câmara Notícias. Na tarde desta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Osasco, o vereador Dr. Elisandro Lindoso, concedeu posse ao suplente de vereador, o Dr. Renato Bonin. Bonin ocupará a vaga da vereadora Ana Paula Rossi, que assumiu recentemente a Secretaria Municipal de Educação. Durante o discurso, o vereador empossado agradeceu a todos que o acompanharam na sua trajetória política e que acreditam no seu trabalho. Antônio Renato Bonin nasceu em Catanduva, interior de São Paulo. É médico, pediatra, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Imunização, o SBIM, além de fundador e diretor da Clínica de Vacinação na cidade. O governo federal realizará um mutirão destinado a rever as condições dos processos dos presos. O objetivo é identificar aqueles que não colocam em risco a sociedade e fazer a progressão de pena. Segundo o ministro da Justiça, a estimativa é que 42% dos que estão nas penitenciárias são presos provisórios, quando a média mundial é de 22%. Segundo o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, que participou da reunião, o mutirão vai começar por Manaus, mas pode ser estendido para outros estados. Segundo ele, será feito um levantamento para saber quantos defensores vão atuar na ação. Nós temos um diagnóstico preliminar de que mais de 50% são presos provisórios. A ideia é fazer uma revisão desses processos e verificar se todos eles merecem estar encarcerados ou não. A análise desse cenário vai começar a partir dos presídios do Amazonas. Dos quase 12 mil casos de influenza registrados no Brasil em 2016, mais de 10 mil foram de H1N1. Desse total, quase 2 mil pessoas morreram por causa da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Estados, distritos federais e municípios têm até o dia 30 de janeiro para encaminhar informações sobre investimentos feitos em educação em 2016. A data foi alterada em portaria publicada no Diário Oficial da União. Confira também a previsão de tempo para hoje na Grande São Paulo. É já já, não saia daí. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O
O Ministério da Saúde divulgou o registro de quase 12 mil casos de influenza em 2016. Deste total, mais de 10 mil foram por H1N1 e quase 2 mil pessoas morreram devido à doença. O H1N1, numa pessoa comum, normal, ela causa sintomas de gripe, febre, calafrio, mal-estar, mas ela não se agrava. Agora, em algumas pessoas, como os idosos, os gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância, essas pessoas elas têm uma maior chance de agravamento da doença. Conheça alguns cuidados básicos para evitar a contaminação pelo vírus. Evitar ambientes fechados, aglomerados, principalmente naquela época que a gente tem o maior número de doença, que é primavera ou outono. Evitar, né, na medida do possível. Sem evitar colocar as mãos nas mucosas, no olho, né? Sempre que a gente for se expor a alguém que esteja doente, usar a máscara. Essas são as principais medidas de prevenção. A vacina contra o H1N1 está disponível gratuitamente na rede pública de saúde para os públicos prioritários, crianças, idosos e gestantes. No ano passado, cerca de 50 milhões de doses foram aplicadas neste grupo, considerados de risco. Os estados, Distrito Federal e municípios do país têm até o dia 30 de janeiro para encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, as informações sobre os investimentos realizados na área da educação em 2016. O envio deve ser feito pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP. Para isso, é preciso baixar a versão 2016, inserir os dados e enviá-los online ao FNDE. Quem não cumprir o prazo ou não comprovar que investiu 25% do orçamento em educação passa a ser considerado inadimplente e deixa de receber recursos de transferências voluntárias da União. Além disso, fica impedido de firmar novos convênios com o órgão federal. E agora, com informações direto da Climatempo, vamos saber qual a previsão de hoje para toda a Grande São Paulo. Não há previsão de grandes mudanças no tempo para o estado de São Paulo nesta quarta-feira. A região metropolitana vai amanhecer com sol, ao longo do dia esquenta, as temperaturas sobem e faz calor à tarde e são previstas algumas pancadas de chuva mais para o fim do dia. Essa chuva será mal distribuída, não acontece de forma generalizada, mas onde chover pode ser forte e a chuva pode vir acompanhada de raios. Na capital, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 31. Em Guarulhos, mínima de 19 e a máxima pode alcançar os 32 graus. Eu sou Luiz Amaral e este foi o Jornal Câmara Notícias.